Existem determinadas situações que pessoas passam, eu, você, qualquer um, que por pura falta de fé, né, e não conhecer a palavra de Deus, se deixa cair. Pode ser uma enfermidade na carne, como pode ser na alma, ou coisa do tipo. O inimigo ele é astuto, viu? E ele, quando quer lhe pegar, ele faz. E assim, pela fraqueza do homem, pela fraqueza da carne, pela falta de conhecimento, né, pela falta de intimidade com Deus, você cai. Né? Às vezes pega uma doença, uma perna que você quebrou e aquilo ali vai aumentando a situação, uma insuficiência renal. Eu estou dando exemplos, tá, gente? E por você não conhecer a Deus de verdade, não ter tido um encontro com Ele, você acaba caindo. A fraqueza vai, e aí é onde o diabo entra, e ele vai lhe matando aos poucos. Mas Deus, ele vem na contramão e diz assim: ei filho, ei filha, eu sou o teu Deus, foi eu quem te dei a vida. Permiti a enfermidade, mas eu posso te curar. Lá na Bíblia, na palavra do Senhor, nas Escrituras, existe uma passagem sobre um homem chamado Naamã. Esse homem era um homem de posses, era um homem que tinha poder, ele tinha muita moral com o rei, né? E assim, homem de confiança do rei. E um certo dia, ele adquiriu uma enfermidade chamada lepra. Ela até hoje existe, viu, gente? Até hoje existe essa doença, e muitos não sabem. E essa lepra foi tomando o corpo dele aos poucos, e ele viu que o poder que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, não conseguia curar aquilo. Com certeza procurou, né? Remédios, procurou isso e aquilo, não houve jeito. E uma simples serva, humilde, pobre, que trabalhava no fundo da casa dele, comentou com a sua patroa, que era a esposa dele, que existia um profeta na terra dela, que era uma terra que andava em guerra com a Síria, de onde Naamã era. Existia um profeta que provavelmente ele poderia ser curado se fosse até ele. E assim, no decorrer da conversa, né, foi acabar ao ponto de chegar aos ouvidos de Naamã. E ele, né, depois de ter passado por tantas coisas, ele disse: e sabe que eu vou lá nesse profeta? Enfrentou tudo, e aí conversou com o rei deu posses, o rei deu muito ouro para ele, deu muitas vestes, deu muitos tecidos e tal, para que ele fosse até esse homem. E assim ele foi. Quando chegou lá, ele esperou ser recebido com honras, né? Adentrar a casa do profeta e ter uma ceia ou coisa do tipo. Nada disso aconteceu. Simplesmente o profeta mandou o servo dele dizer para ele: ó, fala para ele que ele vá para o rio Jordão, lá ele mergulhe 7 vezes e assim ele será curado. E Naamã achou aquilo uma afronta. Uma afronta. Como que um homem de posse como ele não foi recebido por um homem simples só porque era profeta? Não foi recebido. E ele se chateou com isso e foi embora. No meio da estrada, um dos servos dele teve a coragem de dizer: Senhor, se caso ele mandasse o Senhor fazer coisas mais difíceis, o Senhor não faria? Por que o Senhor não faz uma coisa tão simples? Tenta. Ele continuou ali a estrada, mas o próprio Deus já vinha tocando o coração dele, e assim ele fez. Eu vou lá. Quando ele olhou para o rio, o homem estava acostumado a tomar banho em rios lindos, bonitos, de águas limpas, né? Límpidas. E aí, quando ele olhou aquele rio sujo, o Jordão era sujo, de lama e tal, ele disse: E ele entrou. E assim ele fez. Mergulhou a primeira vez, a segunda vez, nada acontecia. Ele levantava, olhava para si, não acontecia nada. A terceira, a quarta, a quinta, sexta vez ele já estava para desistir. E aí ele mergulhou a 7ª vez. Quando ele mergulhou a 7ª vez que ele saiu, os servos dele simplesmente olhavam atônitos, né? Surpresos com o que estavam vendo. A pele dele toda limpa. Quando ele se viu, que ele se olhou, que viu aquilo, ele percebeu
que nem tudo é dinheiro, nem tudo é posse, nem tudo é conhecimento, mas sim um Deus que existia em Israel que poderia curar. E aquele Deus, a partir daquele momento, a partir daquele dia, passou a fazer parte da vida de Naamã, né? Que até hoje é conhecido. Se você não conhece, meu irmão, essa história, vai na palavra, vai conhecer. Amém? Eu poderia me aprofundar mais aqui, mas eu prefiro que você vai conhecer. Eu faço com que você tenha sede de conhecer. Amém? Deus te abençoe, bom dia, boa segunda.